Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. No programa de hoje, nós vamos receber a Michele Levi, cofundadora e CEO da Filhos no Currículo, consultoria especializada no impacto da chegada dos filhos na carreira e, curiosamente, a empresa responsável pelas pessoas de uns anos para cá começarem a incluir o nome dos filhos nos currículos. A Michele vai nos contar sobre como gerir e utilizar o potencial da parentalidade nas empresas. Muito bem, esse programa chega até você com um oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é composta de perguntas mais estruturais, para a gente conhecer a fundo os principais conceitos, cases e boas práticas relacionados ao tema. Já a segunda parte é composta de perguntas para extrair as principais recomendações da convidada sobre como nós, profissionais da RH, podemos melhorar a performance no tema em questão. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, tanto no canal da Forceus Company no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, se você ainda não segue o canal da Forceus ou a playlist do programa, não deixa de seguir para vocês receberem em primeira mão esses cases, tendências e boas práticas assim que eles forem lançados. Michele, seja muito bem-vinda aqui ao programa, é um prazer estar te recebendo. Para começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre o teu trabalho com o tema da parentalidade, para a gente ter um pano de fundo aqui para a nossa conversa. Perfeito, Rodrigo. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui nesse palco virtual contigo. Meu nome é Michele. Eu vou começar aqui também me audiodescrevendo para todo mundo. Eu sou ruiva, eu estou sentada na minha sala, uso um colar amarelo, uma blusa cinza e meus filhos estão na escola nesse momento, por isso que a gente está com o áudio aqui bem silencioso no fundo. Eu sou, como eu já disse, né, mãe de duas crianças, eu tenho dois meninos, o Thomas e o Alex, meus dois filhotes no currículo, e sou fundadora e CEO da consultoria Filhos no Currículo. A Filhos no Currículo é uma empresa que faz um trabalho dentro das organizações para que elas se tornem um ambiente pró-família, né? Nós queremos criar empresas que atraiam, acolham e impulsionem a chegada de um filho como uma potência na vida de pais e mães. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando. Muito legal, Michele. Bom, para a gente começar a nossa conversa, ainda dando esse contexto, mas agora um contexto um pouco mais técnico, por que o tema da parentalidade é tão importante para as empresas hoje em dia, na tua opinião? Perfeito. Rodrigo, quando a gente fala de parentalidade, a gente fala da chegada de um filho na vida de um adulto, né? E isso é diretamente relacionado ao crescimento profissional dessa pessoa, né? Porque inclusive, nesse momento que coincide com a idade fértil de muitas mulheres, que muitas acabam optando por sair do mercado de trabalho, né? Optando ou sendo saídas do mercado de trabalho. Porque realmente a chegada de um filho é um divisor de águas na vida dessa pessoa, né? E quando a gente fala nas organizações, por exemplo, de equidade de gênero, ESG, quando a gente traz essa preocupação de mulheres alcançando posições de lideranças, a gente precisa falar da chegada de um filho, porque é a partir dessa chegada de um filho que essa mulher, principalmente, repensa muito da sua carreira, né? Existe, inclusive, uma expressão que eu gosto de trazer, que é a expressão do degrau quebrado na carreira de uma mulher.
esse degrau quebrado, ele coincide, como eu disse, esse momento desse período fértil, e muitas acabam não subindo, né, na sua carreira, em detrimento, né, de uma saída. E o que a gente ajuda realmente nesse sentido é as organizações a repensarem a sua cultura para criar um ambiente de acolhimento, para que filhos sejam reconhecidos como uma potência e não como uma barreira na vida desses pais e dessas mães. Eu acho que vale comentar aqui também que, apesar de eu ter trazido muito a dor da mulher para essa pergunta, né, é muito importante a gente entender essa pauta como uma pauta da família, né? Por isso o termo parentalidade e não necessariamente maternidade ou paternidade, né? Um bom lugar para a mulher trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar, e isso inclui, inclusive, trazer homens e todas as pessoas que ocupam um papel parental como protagonistas nessa conversa junto com a gente. Muito interessante. Esse teu ponto faz bastante sentido, principalmente quando a gente cruza com a idade média que hoje no Brasil ocorre a gestação, que é um período de aceleração da carreira, né? Portanto, faz bastante sentido essa lógica do degrau quebrado, né? Porque é um lapso temporal bastante valioso para a carreira ascender, né? Se houver uma quebra desse ritmo, né? De evolução, né? Michele, qual que é o grande risco que existe para as empresas em não gerir bem o tema? Acho que a consequência do que a gente estava falando na pergunta anterior, Rodrigo, é uma evasão, né, de talentos, né? Quando a gente analisa as pesquisas, existe uma muito conhecida e muito divulgada pela FGV de que 48% das mulheres acabam saindo ou são saídas do mercado de trabalho em até 2 anos depois da chegada dos filhos. Então, por um lado, a gente tem aqui uma grande evasão de talentos, né? E um impacto negativo em saúde emocional, né? Porque se a gente tem essa pessoa que resolve ficar, mas que ela não está cuidando da sua vida de uma maneira integral, não está num ambiente que promova uma cultura pró-família, essa pessoa, ela pode até ser que ela não tenha opção, ela precisa estar nesse mercado de trabalho, mas em que condições emocionais, né? Com que entrega? Então, quando a gente traz agora a pauta da vez, né? Quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de saúde emocional, esse tema tem toda a relação com cuidar do ser humano na sua integralidade. E isso, para quem tem filhos, é trazer o tema da parentalidade para a pauta. Uhum. E ainda nessa linha, né, e com certeza aproveitando muito do que você já mencionou, Michele, qual que é o principal impacto positivo, ou seja, o grande benefício que as empresas podem colher ao fazer uma gestão ostensiva desse tema, ou seja, ao invés de ser uma gestão passiva, ela realmente protagonizar o tema. Quais são os grandes benefícios disso? Vamos lá, a gente tem, como eu disse, um benefício de retenção, né? Eu não gosto muito da palavra retenção, acho que ninguém retém ninguém, mas um engajamento, né? Vamos trocar por engajamento muito maior, né? Porque a gente tem pessoas inteiras, pessoas cuidadas, com a sua vida enquanto seres integrais sendo valorizada. A gente sente também, Rodrigo, olhando indicadores e impactos de cuidados da parentalidade no mercado de trabalho, um número e um reflexo interessante também no número, por exemplo, de diminuição de partos prematuros, né? Quando a gente traz, por exemplo, para a organização conteúdos que fazem parte dos treinamentos da Filhos no Currículo sobre, por exemplo, a importância do pré-natal, né? Então, quando você cuida desse pré-natal, você diminui, consequentemente, a taxa de partos prematuros, porque essa pessoa tem mais consciência, né? Como consequência, sinistralidade em planos de saúde. A gente tem também um autorrelato, e isso não é só a minha fala, isso é comprovado por pesquisa, inclusive da própria Filhos no Currículo, de profissionais mais preparados, porque o que a gente acredita e o que, inclusive, fomentou o nome, a criação do nome da consultoria como Filhos no Currículo, é que literalmente os filhos agregam no nosso currículo, que é a partir desse exercício diário da criação de um filho, da parentalidade, que a gente é exposto a uma série de situações que nos agregam enquanto pessoas. E como eu já disse, a gente é um ser integral, a gente, né, compartilha dessas habilidades na nossa carreira se a gente encontra um ambiente de trabalho de acolhimento, né? Então, eu, por exemplo, hoje me sinto uma pessoa muito mais focada, muito mais resiliente,
consigo ler a partir das entrelinhas daquilo que está sendo dito, né? Prestando uma atenção maior à comunicação não verbal, pela relação com os meus filhos no dia a dia. Então, eu acho que o principal resultado é esse do retorno desse potencial para a sua carreira. Nessa pesquisa que eu comentei da Filhos no Currículo, nós perguntamos para esses pais e mães, né, que habilidades que você desenvolveu no exercício da criação dos filhos que te agregam como profissional. 98% das pessoas responderam que perceberam alguma habilidade sendo desenvolvida no exercício da parentalidade que agregam na carreira, né? Com destaque aqui para paciência, priorização, liderança, empatia, né? E que são as habilidades do profissional do futuro, do presente, enfim, tudo que a gente fala sobre soft skills na prática. Faz muito sentido, faz muito sentido. Agora, entrando em como gerir o tema propriamente, no ano passado a Nestlé encomendou um estudo global chamado de Parental Index, né, Índice de Parentalidade, para medir o nível de facilidade em ser pai e mãe em todos os continentes. E o Brasil ficou em 15º lugar de 16 países pesquisados, perdendo somente para a China. Na tua avaliação, quais as principais mudanças que as empresas brasileiras precisam fazer para melhorar esse sentimento de falta de suporte que os pais e mães brasileiros manifestaram nesse estudo, né? Perfeito. Eu acho que essa questão, Rodrigo, ela passa por uma faceta que a gente não vai abordar tanto aqui, que é política social, né? Existe um trabalho de base que precisa ser cuidado, mas do ponto de vista das organizações, né, que eu acho que sim, a gente pode, enquanto organização, ser protagonista nessa mudança, né? Eu acredito que existe uma engrenagem que precisa ser cuidada pelas empresas, que passa por uma revisão de políticas, processos e cultura, né? Quando eu falo de política e processo, eu falo de questões básicas de sustentação. Então, você ter, por exemplo, uma licença estendida, benefícios de horários flexíveis e jornadas flexíveis. Mas se você não tem, por exemplo, a cultura que permite que todos esses benefícios sejam usufruídos e vividos na prática, nada adianta o benefício, né? Então, a gente vê aí uma série de organizações que tem lá na parede escritos os seus valores e que você escuta na famosa rádio peão, né? Um clima completamente diferente. Então, eu diria que o processo ele começa aqui, primeiro, em criar uma cultura de acolhimento à parentalidade dentro das organizações, né? E isso passa muito por entender essa pauta como uma pauta da família, né? Trazer isonomia para essa conversa, como eu comecei aqui o nosso papo falando, esse não é um papo só de mulheres, é um papo só de mães, é um papo que inclui pais e todos aqueles que ocupam um papel parental. Revisão de políticas, revisão de metas, né? Oferecimento de licenças estendidas, oferecimento de jornadas flexíveis, treinamentos e capacitações para essa liderança desenvolver um olhar muito empático. Então, é muito importante ter esse líder on board nesse projeto, né? Comprando essa pauta, porque é ele que, na prática, vai fazer a cultura ser vivida na sua essência, enquanto uma cultura pró-família. Então, eu diria que o começo da conversa é por aí. Muito, muito bacana. Nesse mesmo estudo, Michele, apontou os mais de 8 mil pais e mães respondentes do estudo, né, manifestaram 5 principais fatores de estresse na conciliação de vida pessoal com trabalho, né? A primeira, e na rotina do dia a dia da paternidade, né? A primeira, com coincidência de 60% nesses 8 mil pais e mães, foi que eles se sentem pressionados com palpites e padrões externos que tentam ser impostos. 45% se sentem culpados em não estar fazendo o suficiente. 32% se sentem sozinhos nos desafios de serem pais. E 31% se sentem despreparados. Então, esses foram quatro principais fatores de estresse, de impacto na paternidade. E aí vem minha pergunta: em quais desses temas ou desconfortos as empresas efetivamente podem e devem ajudar, e de que forma que elas podem fazer isso? É muito triste, né, ouvir esses números, né, que a gente acaba tirando os percentuais, colocando pessoas, né, e, puxa,
é muita gente, né? Se você pensar todos esses dilemas. E eu gosto de trazer aqui uma reflexão de que a gente não nasce sendo pai ou mãe, né? Assim, eu tenho um filho de 6 anos, mais velho, eu tenho 6 anos como mãe, né? E eu não nasci, e assim como hoje, depois de 6 anos, eu não acho que eu cheguei aí na minha, né, no meu máximo de conhecimento sobre ser mãe. Então, ninguém nasce pai ou mãe, né? A gente realmente precisa, assim como outros temas, estudar e se capacitar, e isso exige tempo, energia, e surgem muitas dúvidas, muitas cobranças, colocando a carreira como mais um componente nesse equilíbrio de papéis é realmente um desafio muito grande para pais e para mães. Então, eu diria que as empresas, elas podem ajudar, e é isso que a Filhos no Currículo faz, né? Quando uma empresa busca o nosso apoio, é exatamente para criar esse ambiente de acolhimento na prática, né? Para que a empresa seja parte dessa rede de apoio, para que essa pessoa perceba num outro colega, né, num colega de trabalho, uma pessoa para troca, uma pessoa para pertencimento, para engajamento, até para mostrar que ela não está sozinha, né, nesses desafios. Então, existe muito essa falsa consciência de que, puxa, só eu que estou passando por isso, eu não posso transparecer isso na minha carreira. Não, pelo contrário, né? Provavelmente você vai descobrir que muitas pessoas também estão passando por esses desafios. Então, a empresa, ela pode ser parte dessa rede de apoio, né? Seja oferecendo conteúdo de qualidade sobre a importância da parentalidade, desconstruindo essa ideia de parentalidade perfeita, porque eu acho que isso eu vejo muito nessa fala, quando você me traz aqui essa questão de que 45% acha que não está fazendo o suficiente, né? O que é fazer o suficiente? A gente coloca aí uma capa de Mulher Maravilha e acaba colocando né, o que a gente chama aqui de mãe checklist. Assim, tem um monte de tendência para a gente esticar, e será que a gente está colocando na essência a nossa presença, o nosso vínculo com os nossos filhos? Então, é muito sobre isso que a Filhos no Currículo fala e aborda nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, para que a gente desconstrua essa imagem de parentalidade perfeita, dando lugar a uma parentalidade possível, e ajude na construção desses grupos de trocas, de apoio, de pertencimento, para que as pessoas percebam na própria companhia parte da sua rede de apoio. Muito coerente esse ponto, principalmente quando a gente cruza essa ideia com a ascensão cada vez mais forte do home office 100%, ou na maior parte do tempo, né? Onde você acentua a mistura do pessoal com o profissional, porque eu acho que você trouxe então essa vergonha de trazer o problema, manifestar que você está com um problema, que você não está num dia bom porque você teve um problema paternal, vamos chamar assim. E eu acho que essa situação do home office, ela derruba esse muro entre os espaços, né, Michele? E talvez isso, eu não sei tua opinião a respeito, mas talvez isso acentue essa compreensão maior nas empresas. Não sei o que você quer comentar um pouquinho sobre isso. Com certeza, você trouxe aqui uma expressão que eu também gosto muito de usar, de que os muros caíram, né? Na verdade, assim, eu diria até que os muros não existiam e que agora eles ficaram realmente insustentáveis, né? A gente nunca foi para o nosso trabalho sem levar a nossa vida pessoal, nunca voltou para casa sem deixar o nosso trabalho. Tudo se mistura porque a gente é um só, né? Mas agora parece que esses muros que nunca existiram, eles literalmente despencaram, porque a gente está dentro das nossas casas, muitas vezes, assim, esse lugar de onde eu estou falando com você é a sala da minha casa, é onde meus filhos brincam, é onde eu faço as minhas refeições, né? Então, realmente, tudo se misturou, né? E também gosto de trazer a expressão de que, na verdade, as empresas entraram na nossa casa, né? Não é que nós abrimos a porta da nossa casa, as empresas e, né, o nosso trabalho entrou dentro da nossa casa, e nesse movimento a gente, né, eles precisam também pedir licença para fazer essa entrada, né? E o que a gente percebe em relação à pandemia e esse momento desse home office forçado é uma catalisação, assim, é uma aceleração nas transformações das relações de trabalho, né? Então, eu percebo muito que o home office e o trabalho remoto se normalizou para algumas empresas, para algumas companhias que antes tinham
realmente dúvida se esse modelo ia ser possível. Do ponto de vista de profissionais com filhos, é um misto de cansaço, de insegurança, mas ao mesmo tempo de muita gratidão por estar perto, por acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Então, isso é algo que a gente também recebeu como relato nas nossas pesquisas. Essa necessidade de se provar, de muitas vezes trabalhar até mais tarde para mostrar trabalho, para mostrar serviço, mas ao mesmo tempo uma gratidão enorme por fazer uma pausa na hora do almoço, né? Por fazer essas pequenas pausas ao longo do dia e se conectar com os filhos, né? Uma gratidão e uma construção de vínculo enormes, né? Então, eu diria que, resumindo aqui, aconteceu realmente muitas transformações que levariam anos por conta da pandemia, e principalmente esse olhar voltado das organizações para o cuidado do ser humano enquanto um ser integral, né, trazendo para a pauta a questão de burnout, a questão de bem-estar como prioridade dentro das organizações. Muito bom. Uma das grandes crises, né, entrando agora, exatamente um dos pontos que você trouxe, né, um outro tema que a gente tem ouvido falar muito no RH hoje em dia, além dessa questão do home office, né, da mistura do pessoal com o profissional e todo esse contexto que você mencionou até agora, é exatamente essa questão do burnout parental, ou seja, essa sobrecarga, né? Você pode nos explicar um pouco melhor quais são os sintomas desse quadro de burnout e como que o RH deve fazer para tratar ou para apoiar o indivíduo nesse tipo de situação? Ou claro. A família, né? Apoiar a família, né? Nessa situação. Perfeito. Bom, o burnout ele é caracterizado por um cenário de estafa mental que chega no seu ápice, né? E que essa pessoa simplesmente ela trava, ela paralisa. Inclusive, esse é um tema que está muito em pauta hoje em dia, como você mesmo trouxe aqui no começo, inclusive sendo considerado recentemente como uma doença de trabalho, né? Como um tema que pode ser cuidado e precisa ser cuidado pelas organizações, porque é considerado, sim, uma doença de trabalho. E esse tema, Rodrigo, ele está muito relacionado a um tema que a gente traz muito aqui na Filhos no Currículo, que é a famosa economia do cuidado, né? Então, por que a pandemia acabou também catalisando essas transformações? Porque agora, com essa pessoa em casa, principalmente no começo da pandemia, sem escola, sem rede de apoio, ficou mais visível esse acúmulo de tarefas, né? Que é o que a gente acaba chamando aqui de economia do cuidado, que historicamente se acumula no ombro de muitas mulheres, né? Hoje a gente tem aqui alguns dados que reforçam isso que eu estou trazendo para você. Por exemplo, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a crise sanitária global. As mães, elas têm 3 vezes mais probabilidades que os pais de serem responsáveis pela maior parte das tarefas domésticas. Então, a gente está falando, na verdade, de um acúmulo de funções que, num momento de falta de rede de apoio, trabalho remoto, acabou gerando um cenário sustentável de burnout parental. Então, isso é um pouco do cenário do reflexo, né? Quando a gente pensa o que eu, enquanto recursos humanos, enquanto organização, posso fazer para cuidar desse cenário, né? Primeiro, eu acho que tem uma palavra que ela é muito falada, é muito difícil de ser implementada na prática, que é a famosa empatia, né? Então, acho que a gente precisa trazer e desenvolver um olhar empático por parte da liderança, por parte da autogestão, por parte dos profissionais sem filhos em relação a esse cenário. Então, por exemplo, traduzindo-se em algo mais prático e concreto, a gente está numa reunião, acontece um momento de pausa, ou um momento que essa mãe, esse pai precisa atender o seu filho. Então, é entender, tentar, né, não se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue, mas, assim, ver a partir das lentes do outro e se identificar com o sentimento do outro e não, né, fazer essa pessoa se sentir acolhida, independente daquela situação. Então, tem uma questão subjetiva de empatia, que eu acho que conta muito para essa conversa, mas eu diria muito que a conversa, ela começa muito por algo simples e pouco realizado também, que é perguntar. Então, assim, você já perguntou para os seus pais e mães o que eles precisam, né? Parece óbvio que eu estou falando, mas muitas vezes a gente fica aqui tentando adivinhar, né, o que fazer. Puxa, vamos perguntar o
o que eles precisam. Então, eu vejo muito o que tem acontecido, inclusive a Filhos foi muito solicitada nesse sentido para fazer esse tipo de diagnóstico, é perguntar, né, o que essas pessoas estão sentindo, o que elas precisam, né? E como eu disse também, repensar os seus modelos de trabalho. Então, será que é possível eu implementar uma jornada mais flexível, ou eu fazer uma alteração nos meus horários, oferecer um horário mais longo para essa pessoa que precisa preparar o almoço e também, né, dar esse almoço para sua família? Será que eu consigo promover conversas transformadoras, onde eu vou trazer essa pauta como uma pauta da família e não só uma pauta da mulher, né? Ou seja, eu vou trazer esse pai ou todos aqueles que ocupam esse papel como protagonistas nesse cuidado, né? Criando um plano de bem-estar familiar. Então, eu diria que passa muito por empatia, passa muito por escuta, né? E passa muito por promover conversas transformadoras sobre o tema da parentalidade. Perfeito, perfeito. Michele, agora entrando em um tema ainda polêmico, você acredita que existem benefícios para a empresa contratar uma mulher grávida? E se sim, quais seriam eles? Perfeito. Sim, com certeza. Inclusive, existem movimentos de promoção e tenho visto recentemente muitas empresas divulgando, né, boas práticas de contratações e promoções de pessoas gestantes, né, que estão esperando um bebê. Eu acho que tem o benefício intangível que eu comentei no começo aqui do nosso papo, de você trazer uma profissional, né? Na verdade, nutrir uma profissional que, no momento que vira mãe, ela vai desenvolver uma série de habilidades socioemocionais que vão impactar, né, no seu trabalho de forma indireta. E existe um componente de engajamento que não tem preço, Rodrigo. Assim, você se sentir cuidada, valorizada num momento de uma gestação, que é um momento, né, enfim, de grandes transformações, né, um turbilhão de hormônios e mudanças, né? Vai gerar uma gratidão, né, e um comprometimento com aquele trabalho incalculáveis, né? Então, você tem realmente uma profissional que se entrega e que se sente muito agradecida por essa oportunidade, né? Fora o exemplo que isso de forma prática para os outros colaboradores da organização de que essa é uma empresa que vive a parentalidade na prática, né? Então, eu, enquanto eventualmente uma mulher sem filhos, vou ver minha colega sendo promovida, ou vou perceber que tem uma pessoa que está entrando na equipe gestante. Eu entendo que esse é um ambiente pró-família, e isso me faz querer continuar e querer ter os meus filhos trabalhando dentro dessa empresa. Outro fator importante, por exemplo, de você promover, por exemplo, licenças estendidas, ou até contratar pessoas grávidas que vão passar por uma licença, é você ter a oportunidade, nesse período em que a pessoa vai estar fora, né, de fazer algumas promoções temporárias, né, de testar, por exemplo, uma pessoa num cargo, né, que essa pessoa, de repente, não teria a oportunidade de fazer um job rotation, ou, né, experimentar uma nova função dentro da companhia. Então, muitas das empresas não percebem isso também como uma oportunidade de você fazer esse tipo de promoção interna de talentos, enquanto a gestante, enfim, a recém-mamãe está no período de licença. Perfeito, perfeito. Uma abordagem que a gente sempre gosta de trazer aqui para o programa, Michele, é a análise de cases de mercado, tá? Então, agora entrando nessa perspectiva mais prática da gestão do tema, no teu trabalho na Filhos do Currículo, você já ajudou várias empresas a implementar ações mais estruturadas nessa temática de parentalidade. Então, eu queria que você escolhesse um case de vocês que teve grande sucesso e que retrata bem os benefícios de se trabalhar bem o tema a gestão da parentalidade como um todo. Legal. Rodrigo, eu vou tomar aqui a liberdade de contar 2 cases rapidinho, porque eu acho que eles são complementares e eles trazem resultados diferentes aqui que vão ser ricos para a nossa conversa. Como você mesmo começou aqui a nossa conversa, nós idealizamos uma campanha recentemente chamada #MeuFilhoNoCurrículo, e nós convidamos empresas e pessoas a repensarem quais habilidades nasceram
né, nesses pais e nessas mães depois dos filhos que agregam no currículo e a compartilhar com o mercado de trabalho essas respostas, né, e aderirem a essa campanha, apostarem essa campanha na sua rede profissional, no caso no LinkedIn. Essa campanha ela começou em outubro de 2021. Nós não esperávamos o resultado e o engajamento orgânico que esse projeto levou. Foram mais de 20 organizações que apoiaram institucionalmente a campanha, ou seja, postaram um apoio de que naquele ambiente a empresa apoia profissionais com filhos e entende que filhos são potência na vida das suas pessoas, né? Eu posso contar aqui como exemplo empresas como Magalu, Raia Drogasil, Danone, Gerdau, que são algumas das empresas que fizeram esse chamado institucional, inclusive a partir da sua liderança, que começou esse movimento convidando outros a fazerem o mesmo. E foram, até o momento que a gente conseguiu calcular, que foi provavelmente uns 15 dias de campanha, foram mais de 60 mil interações com a campanha. Tanto que talvez vocês devem ter reparado aí no final do ano uma leva de pessoas colocando os filhos no currículo, mencionando as habilidades que nasceram depois dos filhos, e isso é fruto dessa campanha, que foi super divulgada na época. Então, esse é um trabalho de sensibilização, que ele é acompanhado de um estudo. Então, na sequência, nós lançamos uma pesquisa chamada Parentalidade nas Organizações, que inclusive os resultados vão ser divulgados provavelmente em maio para todo o mercado, né, para que a gente gere a sensibilização e, na sequência, traga informações concretas de como as empresas podem cuidar dessa pauta dentro do seu ambiente corporativo. Então, esse acho que é um case legal para contar para vocês. E o outro case que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é um case de um dos nossos clientes, que é o Grupo Raia Drogasil. O Grupo Raia Drogasil procurou a Filhos no Currículo muito com um desafio de primeiro conhecer quais eram as necessidades dos pais e mães que trabalham nas suas diferentes realidades, né? Porque a gente tem uma realidade, por exemplo, de um colaborador que trabalha num escritório, que trabalha num centro de distribuição, ou que trabalha num turno de madrugada numa farmácia. Então, eram muitos cenários dentro de um. E a gente começou esse projeto na Raia Drogasil fazendo um mapeamento, né, de jornadas, para a gente entender quais eram as peculiaridades e as necessidades desses diferentes públicos. E, na sequência, a gente produziu uma trilha de conhecimento que, inclusive, está disponível para todo o mercado, é uma solução aberta, com mais de 50 horas de videoaulas em formato de pílulas de conteúdo para pais, mães e lideranças, né? Então, desde a espera do bebê até o retorno de licença. Como essa mãe pode, por exemplo, se sentir confortável para compartilhar essa notícia, se preparar para sair de licença, se preparar para voltar, como essa liderança acolhe essa notícia, acolhe esse retorno, né? Como cuidar, por exemplo, desse momento da chegada do bebê, né? Trazendo profissionais que vão trazer especialidades aqui em primeiros cuidados, em parentalidade, em paternidade responsável. Então, o projeto ele começou num diagnóstico e ele evoluiu para a produção de uma trilha de conhecimento. Paralelo a isso, uma das marcas, que é a marca NITS, uma marca própria do grupo, ela também entrou no projeto e hoje todos os colaboradores eles recebem um kit NITS por um determinado tempo, né, para oferecer para os seus filhos durante esse primeiro ano de vida do bebê. E claro, como eu disse, né, políticas também precisam caminharem juntos dessa conversa. E aqui a gente tem benefícios como licença maternidade estendida, implementação de uma escala de home office para o público corporativo que opera e trabalha no modelo híbrido, um programa destinado a gestantes, com acesso a consultas de pré-natal, a medicina orientativa, e como impacto, esse é um projeto que ele começou a ser implementado em meados do ano passado. Hoje a gente tem mais de 10 mil colaboradores que passaram por essa jornada. A empresa, inclusive, já trouxe como depoimento aqui um impacto significativo, por exemplo, no número de partos prematuros, que é um indicador que eu trouxe aqui para você no começo da nossa conversa, e a expectativa é que essa trilha chegue nos 48 mil colaboradores da empresa. Então, isso, para começar, é um case legal com tanto ações, né, integradas de todas as áreas da Raia Drogasil, como resultados concretos aqui para a gente trazer para o público saber por onde começar essa conversa.
Muito bacana, muito bacana. Você já conseguiu contemplar todos os desdobramentos aqui do case, que é basicamente, né, o desafio, as implementações e os resultados alcançados, né? Muito legal. Só dois parênteses rápidos aqui, Michele. Primeiro, que já fica o convite aqui para você voltar, assim que a pesquisa tiver sido lançada, para a gente entender quais foram as conclusões chegadas, né, e passar esse conhecimento para quem acompanha o programa aqui. Eu acho que vai agregar bastante essa sistematização do conhecimento, das conclusões a respeito do tema. E o segundo aspecto que eu queria trazer, é lógico que a perspectiva da nossa conversa hoje, ela é estritamente corporativa, apesar de não haver mais uma mistura do social com o corporativo, com a ESG e tudo mais, mas a gente tem uma abordagem de gerar conhecimento para RH realmente tirar valor dessa entrevista, né? Portanto, a gente fala muito de cases, de boas práticas, do ponto de vista do que dá para fazer de dentro da empresa, né? Agora, é importante, uma reflexão que eu estava tendo até esses dias atrás com a minha esposa, inclusive, era sobre como que a transformação da sociedade começa exatamente pelas mães, principalmente, pelos pais, né? Porque essa formação de cidadãos, né, de bons seres humanos, né, ela tem um efeito em cascata que ele perdura por décadas na sociedade, né, positiva ou negativamente, né? Então, como eu falei, né, a nossa conversa hoje não tem um foco em trazer essa prisma social e tudo, mas a reflexão não deixa de fazer sentido eu trazer uma breve reflexão a respeito de também como é importante a empresa desempenhar esse papel e de como, dentro do âmbito da ESG, ele é um dos grandes alicerces que a empresa pode gerar de valor social, né? Com certeza. Eu gosto muito de trazer a reflexão de que quando a gente cuida da parentalidade, a gente está cuidando das próximas gerações, né? E que um vínculo seguro e bem estabelecido entre pais e mães, principalmente nessa primeiríssima infância e nesses 1000 primeiros dias de vida de uma criança, que é chamado, inclusive, de uma janela de oportunidade na vida da criança, vai ser diretamente impactante no futuro, no desenvolvimento dessa pessoa em todos os sentidos, emocional, cognitivo, social, né? E quando uma organização cria condições para que esse pai, para essa mãe, viva a sua parentalidade, principalmente nessa primeiríssima infância, a gente está gerando futuros, né? A gente está impactando no futuro da nossa sociedade, né? No que serão os futuros profissionais. Então, é importante a gente também ter esse olhar de longo prazo. E também, acho que você me trouxe aqui uma reflexão que eu gostaria de comentar, de que existe também uma importância da gente, enquanto pais e mães, entendermos o nosso papel enquanto autorresponsáveis por essa transformação. Claro que as empresas têm um papel super importante para criar esse ambiente que impulsione toda a vivência da parentalidade, mas também não tiram a importância desse pai e dessa mãe refletir e fazer um exercício de autoconhecimento aqui de quais são essas habilidades que nasceram depois dos filhos, como eu, enquanto pessoa, vou me posicionar na minha carreira para o meu gestor, para a minha gestora e garantir que eu consiga viver esse meu papel e conciliar os meus papéis. Então, existe aí uma importância de trazer também a autorresponsabilidade das pessoas para o tema da parentalidade. Não basta só gestores sensíveis, e sim também pessoas conscientes da importância da parentalidade na sua vida, sabe? Não, faz todo sentido. Acho que até me arriscaria a dizer, não sou especialista no tema, que é antecedente, né? Acho que a primeira responsabilidade é do indivíduo, né? Sem ela, a empresa não consegue atuar, né? Ela tem que acontecer para ver para a ação da empresa realmente conseguir surtir efeito, né? Com certeza. Bom, muito bem, Michele. A gente chegou agora na segunda parte do programa, que é uma bateria de perguntas e respostas mais rápidas, para a gente extrair de você as principais dicas que você tem para dar para os profissionais de RH que estão acompanhando conseguir implantar ações de sucesso na gestão da parentalidade. Então, para começar, qual é o principal erro que,
de acordo com a tua experiência, que você tem visto os RHs cometerem ao gerirem o tema? E como evitar eles, né? O que eu tenho percebido como principal erro de alguns RHs é tentar fazer uma transformação, né, que não comece por uma transformação cultural, que não comece por uma sensibilização, ou seja, tentar lançar políticas e processos pró-parentalidade sem que a sua liderança, sem que as suas pessoas estejam prontas para esses, né, para viver esses benefícios na prática. Caso contrário, fica só discurso e não vira prática. Muito bom, faz bastante sentido. Qual a principal dica que você daria para uma empresa criar um ambiente mais acolhedor, empático e flexível aos pais e mães? Eu acho que bastante em linha com essa questão da conscientização que você trouxe, né? Um ambiente, ele para ser empático, para a parentalidade, ele precisa, de certa forma, trazer uma transformação que envolva políticas, processos e cultura, né? A gente precisa criar a base da conversa, que é realmente repensar as nossas políticas e processos, mas, né, formar pessoas que são sensíveis à pauta, né? Eu trouxe aqui no começo da nossa conversa a importância da gente trazer isonomia para a conversa, ou seja, mudar esse mindset de que essa é uma pauta exclusivamente da mulher e atrair toda a comunidade necessária para criar um filho, para dialogar e para ser ouvido sobre esse assunto. Eu falei sobre a importância aqui da gente trazer informação sobre a importância da parentalidade nas empresas, planejamento, metas claras, né, e políticas que sustentem essas metas, né? Então, por exemplo, trazer no processo seletivo mulheres para o shortlist de talentos, ter realmente compromisso de profissionais com filhos em posições de liderança, rastrear, por exemplo, indicadores de turnover para entender e para conhecer a sua realidade. Então, tudo isso passa por um começo dessa conversa e trazer, claro, os benefícios mais desejados para pais e mães, como, por exemplo, jornadas de trabalhos mais flexíveis, licenças parentais, né? Hoje está muito em alta o tema da licença familiar estendida, para a gente poder oferecer esse momento de cuidado e de construção de vínculo tão importante no futuro do desenvolvimento dessa criança. Você sabe que eu de acordo com essa tua resposta, eu fiquei pensando aqui sobre a intersecção de disciplinas da gestão da parentalidade com analytics, né? Ou nem tanto a intersecção, muito mais o uso de analytics no processo, porque é importante para RH, ao metrificar as etapas, a jornada do colaborador, e os motivos de saída, motivos de engajamento ou desengajamento, resultado de um onboarding, resultado de um programa de volta ao escritório ou de 100% home office, nessa metrificação do Analytics, ele inclui a variável paternalidade, né? Porque ela pode ser uma variável que, ao ser isolada, ela pode formar conclusões, ou seja, o meu onboarding não está sendo tão bem avaliado, principalmente pelos pais. Poxa, mas peraí, por quê? Porque ele é 100% presencial e porque ele é em outra cidade, os pais façam uma semana, entende? Eu acho que também tem um input aqui que eu deixo também complementando tua resposta, que é levar essa variável da paternalidade para as pesquisas de analytics, porque talvez ao isolar essa variável chegue-se a conclusões bem importantes sobre o que não está dando certo em alguma política XYZ, em algum processo XYZ do RH, né? Não sei se... Com certeza. Também... Maravilha. Eu acho que faz todo sentido, inclusive, assim, a gente só transforma aquilo que a gente conhece, né? E eu acredito, né, como uma pessoa que trabalha realmente nessa área e é fã de pesquisa, eu acredito que a gente realmente precisa de dados, né? Até para a gente... trazer, né, os motivadores pelos quais investir nessa pauta, né? A gente encontra nessa jornada muitas pessoas sensíveis, né, que conhecem e que têm a consciência do impacto ESG numa organização, e outras que realmente precisam de números e de dados para né, para comprovarem a importância de se investir nessa pauta. Então, dados é realmente sempre o começo dessa conversa. Eu quis dizer, além dessa questão, também, Michele, o aspecto de
conclusões qualitativas em relação Com ao impacto para os pais, isolando eles do grupo geral, né? Porque às vezes uma ação da RH ela pode estar gerando uma avaliação ruim no grupo de pais, porque para este grupo ela está mal pensada, né? Então, Exato. eu acho que trazer isso muito forte dentro do Analytics, do People Analytics, né? Pode otimizar muitas ações da RH mal pensadas para os pais, né? Com certeza. Inclusive, acho que vale, nessa análise, ainda decupar, por exemplo, a idade desses filhos, porque o que a gente percebe enquanto consultoria é um impacto ainda mais sentido em profissionais que têm filhos de até 3 anos de idade. Então, se a gente isolar também essa variável da idade dos filhos, talvez a gente também perceba aí peculiaridades da experiência, né? E tentar muito também dividir essa experiência e cuidar desse retorno da licença, gente. Isso é super importante para essa conversa. A gente tende a mapear muito a gestação, a espera do bebê, a licença, mas tende a deixar um pouco de lado o retorno. E como eu disse, né, quando a gente volta, a gente tem só um dia aqui como pai ou mãe, e é quando surgem os principais desafios. Então, cuidar desse re-onboarding, que é parte também do nosso trabalho na Filhos no Currículo, é super importante para a gente garantir que essa pessoa, né, entre e continue trabalhando depois dos filhos. Maravilha. Agora, caminhando para nossas últimas 2 perguntas, né? Penúltima pergunta, né? Quais as ferramentas e condições exclusivas que você acredita que toda empresa precisa oferecer aos pais e mães? Joia. Eu acho que, primeiro, a gente tem alguns benefícios que eles não são exclusivos aos pais e mães, mas que eles são fundamentais. Quando a gente fala de jornadas flexíveis, né, isso é uma coisa extensível a todas as pessoas e que eu acho que é fundamental como um benefício para pais e mães, muito bem-vindo. Home office, auxílio creche, conteúdos relacionados à parentalidade, conteúdos relacionados à paternidade responsável, licenças familiares, licenças estendidas, ou seja, né, mais tempo para essa construção de vínculo no momento do nascimento, que é tão importante. Formação de lideranças empáticas, né, aproveitar e trazer para esse líder um repertório socioemocional de como ele acolhe desafios de pais e mães. Assim, não tem uma resposta, uma receita de bolo, acho que cabe muito também o perguntar o que esse pai e o que essa mãe precisam nesse meio do caminho, mas existem aí algumas dicas que acabam sendo benefícios muito bem-vindos pelo que a gente percebe do mercado em nosso dia a dia aqui na Filhos no Currículo. Maravilha, Michele. Agora, uma última pergunta. Como, na tua experiência, né, que dica que você daria para o RH que precisa conscientizar um líder que não é pai a atuar melhor com o tema da parentalidade? A gente tem uma metodologia que eu acho que pode ser legal trazer aqui para vocês, Rodrigo, que faz parte do nosso treinamento de liderança, que é a partir de uma palavra chamada seta, uma maneira que a Filhos no Currículo desenvolveu para trazer esse olhar de acolhimento para a liderança. O S da nossa seta, ele representa a segurança, né? Então, é super importante a gente criar um ambiente de segurança, onde as pessoas possam existir como elas mesmas, né? Onde eu posso ter liberdade de, por exemplo, pedir para entrar um pouco mais tarde, para ter um horário de almoço mais flexível, ou falar que eu preciso sair no meio de uma reunião para fazer uma extração de leite ou uma amamentação, né? Então, criar esse ambiente que promova a segurança para que as pessoas sejam vulneráveis e consigam ser elas mesmas e falar, compartilhar os seus desafios, é a primeira dica para esse RH que quer criar um ambiente de líderes empáticos. E aí existem uma série de ferramentas que a gente desenvolve para desenvolver esse ambiente de segurança. O E da nossa seta, ele representa empatia, né? Que é uma palavra que surgiu aqui no nosso papo em várias ocasiões, ou seja, desenvolver esse olhar empático, que não significa necessariamente se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue viver o que o outro está vivendo, mas se conectar com o sentimento do outro e liderar a partir desse lugar de empatia, né? O T da nossa seta representa troca, representa conversa, representa diálogo, e é um diálogo realmente de mão dupla, onde a gente vai falar e onde a gente vai aprender a ouvir. E aí eu falo muito sobre escuta, sobre desenvolver nesse líder a capacidade de ouvir,
né, as necessidades desses colaboradores, e, claro, trabalhar com isso, né? E muitas vezes as mulheres, principalmente, elas não são ouvidas de um lugar de muita racionalidade, elas tendem a ser interpretadas muito mais pelo que elas trazem como emocional do que palavras racionais, e é muito importante esse líder também fazer um trabalho de desconstrução de viés para que ele escute as reais necessidades dessas colaboradoras, né? Então, a gente falou sobre segurança, sobre empatia, sobre troca, e aí, por fim, uma palavrinha também que surgiu muito aqui no nosso papo, que é a autorresponsabilidade. É você entender, enquanto líder, o seu papel como exemplo quando você quiser criar um ambiente que promova uma cultura de parentalidade. Então, eu, enquanto líder, ou enquanto liderança, não vou sair, né, muito tarde do meu trabalho, eu também vou pausar e vou priorizar minha vida pessoal, seja filhos ou não, mas eu vou mostrar para a minha equipe, a partir das minhas atitudes, que eu realmente entendo que a vida pessoal tem um peso importante, que ela não deve ser desconsiderada. Então, acho que essas são algumas palavras aqui que compõem a nossa seta de como o RH pode começar essa conversa para criar líderes cada vez mais empáticos. Muito bem, Michele. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Gestão de Pessoas. Muito obrigado mesmo pelas dicas, pelas reflexões que você trouxe, Michele. E antes de encerrar, eu queria te devolver a palavra aqui para você dar um recado final aqui, fazer algum tipo de gancho com o Filhos no Currículo. Enfim, fica à vontade para encerrar aqui nosso programa, como você preferir. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo espaço, por amplificar essa mensagem. Acho que, para fechar, realmente eu queria que todo mundo aqui que estivesse ouvindo a gente, assistindo a gente, refletisse, né, o que mudou na sua vida depois dos filhos e como você usa dessa mudança para potencializar a sua vida, o seu desenvolvimento pessoal e a sua carreira. Então, eu convido todo mundo a fazer essa reflexão, a colocar os filhos no currículo, a compartilhar nas suas redes as habilidades que nasceram em si depois dos filhos e que te fazem um profissional melhor. E convido também todo mundo a seguir as redes da Filhos no Currículo, no LinkedIn, no Instagram, @Filhos no Currículo, onde a gente posta uma série de conteúdos, tanto para RHs quanto para pais e mães, para trazer o tema da parentalidade para as organizações. Então, fica aqui esse convite final. Muito legal, Michele. Muito obrigado mais uma vez. E para todo mundo que está acompanhando até aqui, nos vemos no próximo episódio. Até lá.